Olá, se você tem psoríase ou você tem algum familiar ou colega que tenha esse diagnóstico, esse vídeo vai ser super interessante. Hoje eu trouxe duas convidadas extremamente capacitadas para falar sobre esse assunto e sobre as principais dúvidas que a gente recebe no consultório sobre o tema. Eu sou Marcela Andrade, sou médica reumatologista e hoje eu trouxe duas convidadas da Clínica Imunes que trabalham comigo lá. Temos aqui hoje a doutora Mariana Meyer, que é dermatologista do Hospital Municipal Ronaldo Gazola e que trabalha como a nossa especialista em pele na Clínica Imunes. E também a doutora Karen, nutricionista funcional, especialista principalmente nas doenças inflamatórias e autoimunes, que sabe conduzir muito bem esse âmbito da nutrição funcional nessas doenças mais raras e tão complexas. Obrigada, meninas, sejam bem-vindas. Obrigada primeiramente pelo convite. É um prazer fazer parte desse novo projeto com você. Eu também agradeço muito o convite, muito feliz de estar aqui, poder colaborar e trazer informações importantes para quem está aí do outro lado. É muito legal a gente ter essa troca, porque é isso que a gente faz no dia a dia, né? O meu principal objetivo, o meu sonho com a criação da clínica era justamente que eu conseguisse construir essa equipe multidisciplinar com bons profissionais, porque nós sabemos o quanto é importante a gente poder fornecer para os nossos pacientes esse suporte especializado e conjunto, né? É muito ruim a gente segmentar o paciente em vários pedacinhos e achar que cada um vai conseguir tratar de forma completa aquele paciente sem se comunicar com outro profissional, né, que também está tratando, está cuidando do nosso paciente. Então, hoje que eu trouxe um tema extremamente amplo, que é a psoríase, né? A gente atualmente até evita chamar psoríase de psoríase ou de artrite psoriásica, porque nós sabemos que se trata de um complexo de sintomas e é uma síndrome. Então a gente acaba chamando de doença psoriásica, porque o paciente hoje que tem psoríase, ele tem muito mais do que só a pele ou só a articulação acometida. Às vezes a gente vai ter acometimento oftalmológico, acometimento intestinal, né, dentro do grupo das espondiloartrites também eles podem ter essas manifestações, e nós também temos o risco cardiovascular elevadíssimo, o paciente que tem uma maior incidência de problemas de saúde mental, como depressão, ansiedade, e também a síndrome metabólica, né, com obesidade e um estado muito pró-inflamatório. Então, Mari, para a gente começar um pouquinho aqui a nossa conversa, quando que você acha que é importante o paciente saber que ele precisa procurar um reumatologista? O paciente ele tem psoríase, ele já tem o diagnóstico da doença de pele e ele está no seu consultório, você está cuidando da pele dele, quando que você acha que ele precisa do cuidado do reumatologista também? Sim, como você falou, a maioria dos pacientes com psoríase acabam procurando o dermatologista primeiro por uma questão estética. Começam a ver aquelas alterações na pele, aquelas placas eritematosas, descamativas, que comprometem bastante a qualidade de vida. Então, quando esse paciente chega no consultório, ele está buscando a resolução ali das lesões de pele. Mas, como você falou, a psoríase é muito além da pele. A psoríase está no contexto de uma doença que envolve articulação, que envolve risco cardiovascular, síndrome metabólica. E o reumatologista é fundamental para acompanhar esse paciente. A maioria dos pacientes não sabe que a psoríase cutânea está relacionada com artrite psoriásica. Então, a gente explica isso numa primeira consulta ao paciente, que esse acometimento articular pode acontecer se ele sente dor, se não. E mesmo nos casos que os pacientes são assintomáticos, que não apresentam sintomas de fato articulares, eu acho importante e a gente de fato encaminha para o reumatologista para poder fazer um screening mais apurado, fazer através de exames complementares, através do exame físico, para ver se já existe um acometimento articular em estágio precoce, com o objetivo de tratar prontamente e evitar sequelas a longo prazo. Exatamente, né? A gente sabe que não são todos os pacientes com psoríase, né, que vão ter artrite psoriásica, mas é muito importante o paciente saber que se ele tem dor,
ele tem esse risco de ter esse diagnóstico, né? Porque é muito comum a gente saber de um paciente que tem psoríase há 20 anos, ele sempre soube que tinha psoríase, e ele sente uma dor, mas ele tá sempre colocando na conta de alguma outra coisa, né? Ah, hoje a dor na coluna é porque eu peguei aquela caixa pesada no fim de semana. Ah, a dor no ombro foi porque eu levantei meu netinho. Cada hora a gente tá botando na conta de alguma coisa que foi feito no dia a dia, quando na verdade já pode estar acontecendo uma doença inflamatória de base que precisava estar sendo tratada já há algum tempo, né? Então, eu acho essa informação extremamente importante. Paciente com psoríase saber que existe a possibilidade de desenvolver uma artrite psoriásica. E é muito importante que o dermato esteja muito próximo do reumato nesse momento, para que essa troca seja feita. Até porque hoje em dia, os tratamentos eles já são tão avançados que a gente consegue intervir, às vezes, antes da artrite aparecer, né? Então, o paciente começa a tratar a pele e isso influencia lá na frente, fazendo com que o paciente não tenha uma manifestação articular. Bom, e Karen, trazendo aqui um pouquinho para a nossa conversa, a sua área da nutrição, a gente falou muito sobre a questão do risco cardiovascular, síndrome metabólica. Os pacientes com psoríase, com muita frequência, eles têm obesidade. Né? Síndrome metabólica a gente chama quando o paciente tem obesidade, transtorno da glicose, do colesterol, aumento da cintura abdominal, e isso tudo implica num risco cardiovascular muito alto, né? Um risco de infarto, AVC, mais alto do que a população geral. E a gente sabe que é extremamente difícil a gente tratar essa parte da doença, né? Quais são as estratégias que você acha mais interessantes nesse paciente que tem todo esse contexto metabólico? Como você falou, né, pacientes com psoríase normalmente tem uma soma de fatores que levaram talvez à psoríase, né? Tem algo que antecedeu a isso. E está muito ligado à inflamação causada por uma alergia alimentar, por um intestino que tem leaky gut, que é aquele intestino gotejante. Quando o paciente tem disbiose, acontece que abre como se fossem fissuras no intestino e aí ficam essas citocinas circulantes piorando essa parte da pele, né? Quando o paciente consome muitos alimentos industrializados, alimentos que são ricos em histamina também pioram muito as coceiras, a vermelhidão, né, e tudo que a psoríase tem. O tratamento, claro, junto, né, com dermato e com reumato, dependendo do caso do paciente, precisa também aliar a alimentação, às vezes, muitas vezes suplementação, porque a gente precisa recuperar esse intestino e aí fazer com que essas citocinas pró-inflamatórias que estão circulantes sejam diminuídas, com que a absorção do alimento, do próprio nutriente que vem do que ele está consumindo fique maior, né? Porque não adianta a gente ficar também cuidando, tomando um monte de anti-inflamatório se o paciente não absorve nem a vitamina, né? Por isso que é tão importante esse tratamento multidisciplinar. Isso é super bacana, né, Karen? Porque é comum, né, o paciente chegar para a gente quando a gente referencia para o nutricionista e dizer que, olha, a gente precisa agora que esse processo de emagrecimento e que essa alimentação melhore a qualidade. Não, doutora, mas eu sei o que eu estou comendo errado, eu sei o que eu tenho que comer. E aí a gente vê com a sua fala curta o quanto vai muito além do que o paciente acha que sabe. Né? Porque às vezes você falando vai até além do que o reumatologista acha que sabe que pode recomendar para o paciente. Né? Não é só desembale menos, descasque mais. Não é tão simples assim. A gente tem um intestino a ser preparado, tem a necessidade do momento de dar mais fibras para aquele paciente, um momento que pode ou não introduzir um probiótico, né? Porque hoje a gente já sabe que não é tão simples assim a prescrição de probióticos, tem momentos que a gente pode piorar todo o quadro se a gente insere na hora errada. Então, é extremamente importante a gente ter o especialista e mais ainda de ter um nutricionista especializado em doença inflamatória e autoimune. Sim, porque muitas vezes não é só sobre a retirada, né? Existem alguns alimentos que a gente retira, mesmo industrializado, tem alguns alimentos que inclusive mesmo natural pode, por exemplo, tomate, uva, vinho, isso pode piorar, porque é liberador de histamina. E não é só sobre a retirada, a gente precisa recuperar esse intestino. Por isso que em alguns casos o paciente pode falar, mas eu já fiz a retirada de glúten e não melhorou, já tirei leite e derivados, não melhorou porque não cuidou do intestino.
a gente precisa recuperar a célula intestinal, fazer com que esse sistema imune volte a funcionar, para daí sim ter a melhora. É super interessante, né, Mari? A gente acaba, às vezes, tendo pouco essa visão, porque no Congresso a gente discute tanto sobre citocinas, sobre mecanismo de ação da droga, sobre protocolo de introdução e ajuste de medicação, e esse assunto aí da desbiose, da nutrição, acaba ficando assim naquela última aula do Congresso lá de sexta-feira à noite, que o pessoal às vezes nem fica para assistir, né? E como é importante, cada vez mais a gente está aprendendo que vai muito além, né, do que a gente já sabe sobre o assunto. Esse ano a gente trouxe para o Reuma Rio, né, o congresso da Sociedade Carioca de Reumatologia do Rio de Janeiro, a doença psoriásica como um todo. Então foi um dia inteiro de imersão na doença psoriásica, e a gente teve uma mesa também super interessante sobre coisas fora da caixa, né? A gente falou sobre reabilitação, falamos sobre sexualidade, falamos sobre desbiose, e tivemos uma aula assim maravilhosa, com uma nutricionista também com a mesma especialização que a sua, né, Karen? E abriu a mente, assim, para pensar em várias coisas que hoje eu, às vezes, nem oferto para o meu paciente, né? Então, a gente já vira a chave, já começa a reforçar a importância mais uma vez, desse acompanhamento multidisciplinar. E, Mari, vamos falar um pouquinho também na doença psoriásica, e você trouxe no início da conversa, né, sobre a importância quando o paciente vai ao dermato, ele vai procurando uma recuperação da estética, né, e aí eu acho que a gente entra num âmbito maior ainda, que é o da autoestima. E aí quando a gente fala da autoestima, a gente fala não só do dermato, mas também da nutricionista, porque o paciente, ele entra num ciclo, né, a doença de pele, quando é extensa, ela é estigmatizante, né? Existe o preconceito de achar que é uma doença infecciosa, que é uma doença contagiosa, então existe um preconceito da falta de conhecimento da população geral, e quando a gente associa isso ainda numa síndrome metabólica, obesidade, a gente tem mais perda da autoestima ainda, né? E daí a importância da gente cuidar e da gente ter, às vezes, também o psicólogo e o psiquiatra junto com a gente nesse acompanhamento. Sim, esses pacientes, eles já vêm com essa queixa, eles já vêm com essa vergonha, e na maioria das vezes esse é o principal motivo da ida ao dermatologista. Mesmo o paciente quando tem uma placa pequena ou alteração só de couro cabeludo que não é tão visível, ele fala, mas eu estava andando no ônibus e começaram a me olhar. Eu ia na piscina, mas aí não queriam entrar na piscina comigo, não me deixaram entrar porque acharam que poderia ser contagioso. Então, essa questão do impacto na qualidade de vida é muito importante, é muito relevante, tanto é que isso faz parte de um dos critérios para iniciar tratamento sistêmico para esses pacientes. Hoje em dia, a gente não considera apenas a superfície corporal acometida, o grau de espessura da placa ou de vermelhidão, a gente considera também o DLQI, né, que é o índice de qualidade de vida. Então, isso é fundamental, a gente quer que o paciente fique bem, que ele se sinta bem, não só baseado em critérios objetivos, mas também em critérios subjetivos. Aquele paciente com psoríase de couro cabeludo, que não pode vestir uma blusa preta porque escama muito. Então, esse paciente, por mais que ele não tenha uma superfície corporal que indicaria um tratamento sistêmico, ele tem ali uma queda brusca da qualidade de vida dele. E aí, só para complementar, né, quando a Mari fala assim, de tratamento sistêmico, a gente está falando da diferença de usar só um tratamento tópico, um tratamento para uma pomada, um gel, um hidratante, para o paciente que vai precisar fazer uma medicação ou via oral, ou via subcutânea, ou via venosa, para tratar a doença como um todo, né? E cada vez mais na doença psoriásica, a gente está indicando o tratamento sistêmico de forma mais precoce, principalmente com o surgimento dos imunobiológicos, porque isso, como nós estamos falando aqui desde o início, por ser uma doença muito complexa, o fato da gente inibir certas citocinas, da gente atuar exatamente na causa do problema, a gente consegue melhorar esse paciente de uma forma global. E não vai melhorar só a pele, a gente vai tratar a pele, ao mesmo tempo vai tratar a doença articular quando ela existir, e vai auxiliar também na redução do risco cardiovascular e na melhoria até de preparo desse intestino também, né? Óbvio que a gente ainda não tem essas evidências tão apuradas, né, em relação à parte nutricional, mas é inevitável saber, né, e pensar que isso vai também auxiliar no tratamento, né, dessa desbiose, porque está tudo interligado, né, Karen? Sim, e inclusive é muito legal estar aqui sentada com vocês, né, porque isso não é tão comum, infelizmente.
tem muitos médicos, né, que ainda tem esse preconceito e essa visão da clínica Imunes, desse tratamento multidisciplinar, de pensar no paciente como um todo, é incrível. Sorte dos pacientes que estão lá, né, porque realmente faz toda a diferença. É como se fosse a ponta do iceberg e tem muito além aqui embaixo que a gente também precisa olhar, né, e acho que é esse o seu trabalho, você está fazendo lindamente, Marcela, porque você não está olhando só a ponta, você está vendo o iceberg inteiro e querendo cuidar do paciente como um todo, porque é como você falou. E a nutrição funcional, ela leva isso em consideração. A gente fala que o paciente a gente cuida como um tripé, precisa pensar no corpo, na mente e no espírito, né? A gente não é só pele, a gente não é só osso, a gente não é só articulações, a gente é um conjunto. Então, trabalhando assim, com certeza o resultado do paciente é garantido de que ele vai ter a remissão da doença. É uma doença que teoricamente não tem cura, mas trabalhando dessa maneira, olhando todos os pontos, com certeza o paciente vai ter uma melhora, um controle da doença muito maior, né? Eu acho, você tocou num ponto interessante, né? Porque meus pacientes, eles ficam muito tristes, assim, eu acho que a Mari também deve lidar muito com isso, de ter essa certeza de que não tem cura. Quando eles chegam assim, doutora, não tem cura, né? Então, não tem cura, não é isso? É pro resto da vida, arrumei já esse chega treco conformado, aqui. né? É a primeira coisa que eles falam quando a gente pergunta, você conhece a doença? O que você já leu? O que você sabe? Eu sei que não tem cura. É a primeira coisa. Mas eu acho isso engraçado, porque isso vem com um peso... Engraçado não, curioso. Porque isso vem com um peso tão forte, mas que quando eu faço algumas analogias, eu acho que isso suaviza. Porque sabe uma coisa que eu falo sempre para o paciente? Não tem cura, mas é igual a diabetes. Se você parar de tomar um remédio da diabetes, o açúcar não volta a subir? Se você para de tomar um remédio da pressão, a pressão não desregula novamente? É a mesma coisa com a artrite psoriásica, com a espondilite anquilosante, com a artrite reumatoide. Se a gente tirar o tratamento, a doença volta. Mas a gente não consegue deixar lá a diabetes bem controlada, a pressão bem controlada. Se a gente fizer o dever de casa bonitinho, a gente coloca essa doença quieta. É óbvio que às vezes pode ser um pouco mais trabalhoso do que simplesmente tomar um antihipertensivo de manhã. E realmente eu acho que é uma doença mais complexa, né? Mas existe o caminho da remissão, existe o caminho do controle da doença, existe um caminho, um local que a gente põe esse paciente para evitar a progressão radiográfica, evitar que ele perca a funcionalidade, que ele deforme, que ele tenha limitações funcionais e que ele tenha, enfim, restrições lá na frente na vida, né? E isso é muito importante a gente falar sobre isso, né? E esse é o trabalho que a gente tenta fazer no dia a dia, porque realmente o paciente ele não é um pedacinho, né? Eu não tenho como, eu tô tratando aqui, só esse pedacinho do couro cabeludo que tem a plaquinha de psoríase. Não, o paciente ele vai ficar incomodado que naquele pedacinho do couro cabeludo não cresce cabelo e alguém viu, e aí ele vai ficar o dia inteiro notando algo que só ele repara, mas que para ele é muito doloroso. Então, a gente tem que cuidar de tudo isso, né? Sim. E isso vai muito além. Sim, às vezes os pacientes vêm com queixa de alteração na unha. E também, aparentemente, é uma coisa que compromete muito a qualidade do paciente, mas tá ali, tá restrito. Só que, na verdade, não, né? A gente sabe que o acometimento ungueal da unha é um preditor para o acometimento articular, pela inflamação ali, pela proximidade mesmo. E aí a gente primeira coisa, vai referenciar esse paciente sim para o reumatologista, até porque psoríase na unha é mais complicado de tratar, a gente precisa de uma comunicação ali maior, porque provavelmente a gente vai fazer o tratamento sistêmico, e aí a gente caminha. Aí o paciente fica apavorado. Mas eu tenho aqui uma doença na unha, mas por que eu tenho que ir no reumatologista? Então, o paciente tem que ser bem explicado, bem educado nessa questão da doença psoriásica e, como eu falei, né, a psoríase é além da pele, a psoríase não é aquela alteração no couro cabeludo, na unha, a psoríase é risco cardiovascular, é possibilidade de deformidade futuramente por causa da artrite. Então, acho que isso é muito importante a gente esclarecer aqui, né, para os pacientes poderem compreender a grandiosidade dessa doença. E apesar dessa complexidade, saber que existe o que possa ser feito, né? Que tem solução, que tem caminho, que tem tratamento, acompanhamento, né? E o quanto é importante para esse paciente que ele esteja com um especialista, né? Que ele trate com quem conhece a doença dele, porque não adianta, a gente tem especialistas,
dentro da mesma área, então a gente vai ter vários reumatologistas, a gente vai ter vários dermatos, vai ter vários nutricionistas, mas não são todos os especialistas que são especialistas naquela doença, né, que entendem daquela doença. Então, eu acho que esse é o grande trabalho que a gente está criando, né, e assim, eu fico muito orgulhosa de ver isso sendo colocado cada dia mais em prática, porque sempre foi o meu sonho que o paciente possa ser cuidado nesse formato, né, então, porque eu sei que ele está indo num médico, num especialista, quando eu falo, vai no dermato, eu sei quem é esse dermato que está tratando ele, eu sei que esse dermato entende a minha linguagem, entende quando eu falo de biológico, de tira biológico, de vamos trocar do anti-TNF para um anti-interleucina 17. Eu preciso que seja um profissional que consiga ter essa troca comigo. Eu preciso, quando eu mando para o nutricionista, ele não ache que é um simples processo de emagrecimento, que ele entenda que vai muito além disso, que é um paciente com disbiose, que é um paciente que precisa tratar esse intestino, preparar esse intestino, e é muito legal a gente ter essa troca, né, no corredor da clínica. Na hora do cafezinho, a gente consegue, né, falar dos nossos pacientes e fazer essa troca de maneira brilhante. Meninas, muito obrigada. Foi muito boa essa conversa que a gente teve. Com certeza teremos novos capítulos, porque a gente cuida não só de psoríase, mas a gente cuida de outras doenças que precisa, né, dessa troca multidisciplinar. E queria agradecer a presença de vocês aqui. Eu que agradeço, muito obrigada pelo convite. E não perca, gente, a gente terá mais um episódio muito em breve com essa dupla também, para falar de outras áreas, também de doenças inflamatórias e autoimunes. E também deixem aqui sugestões de vocês, que a gente também está sempre querendo receber, né, conteúdos e saber o que vocês querem que a gente traga aqui para poder esclarecer o máximo de dúvidas, trazer curiosidades e estar cada vez mais próximos dos nossos pacientes, para que a gente consiga fazer um trabalho cada vez mais bacana. Não esqueçam de curtir o canal e também de ativar as notificações para que vocês recebam todas as novidades que a gente postar.